Sião, é uma grande satisfação tê-lo conosco em mais um vídeo de estudo. E hoje nós traremos um tema muito interessante, um tema onde refletiremos sobre a verdadeira finalidade de uma congregação no âmbito geral, envolvendo tanto a liderança quanto os próprios membros. Então, aqui nessa imagem de fundo, você está vendo uma sinagoga, onde os historiadores dizem que esta é a sinagoga que, num Shabat, Yeshua se levantou para proclamar e ensinar sobre as palavras escritas no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61. Este fato você encontra narrado no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Então, em Lucas está escrito assim: E chegando Yeshua a Nazareth, em Nazaré, onde ele foi criado, num Shabat, num dia de Shabat, ele foi à sinagoga, essa sinagoga aqui, como de costume, Então, todo Shabat Yeshua ia à sinagoga, e nesse dia ele veio a esta sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o rolo de Ishayahu Hanavi, livro do profeta Isaías. E ao abrir o rolo, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao Shamash, ele se sentou. E agora veja, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos em Yeshua. E Yeshua então diz: Hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanar se cumpriu. Esta passagem das Escrituras do livro do profeta se cumpriu. No contexto, você verá que o pessoal, aquele pessoal que estava com os olhos fixos em Yeshua, eles conheciam a família de Yeshua, conhecia Yosef, E conheciam os feitos de Yeshua, aquela fama de Yeshua que estava correndo na região da Galileia, Jesus estava se tornando famoso por causa dos ensinamentos e por causa dos seus feitos. E o pessoal ali sabia isso. Então, quando Yeshua chega e lê esse texto, aí acontece um problema, que se chama incredulidade, Yeshua está fazendo tudo isso lá, por que ele não faz aqui também? Aí já começou os problemas. Faz aqui, eu quero ver se realmente o que estão falando sobre você é verdade, entendeu? Esse problema até hoje acontece, se você é o que você diz, eu quero ver, me prova. É mais ou menos assim. Então, o que começou a acontecer? O que aconteceu dentro da congregação ali? Um olhava para o outro, e escutar. Esse aí não é o Yeshua lá, o filho de Yosef, תגיד לי, הבחור הזה, הנה, הבחור הזה שקרא את הספר של ישעיהו, מי הבחור הזה? הבן של יוסף, לא? Então estava todo mundo ali pensando, não é o filho de José? Como que ele pode dizer que se cumpriu essas escrituras hoje? Então aqui acontece um pequeno problema. Pequeno não, um grande problema. E nós vamos ver os dois principais problemas existentes no meio de uma congregação. O primeiro grande problema, sabe qual é? É a má qualidade no conhecimento contextual bíblico e ensinos propagados pela liderança. Então,
a liderança hoje, a maior parte da liderança, ela não está no grau que precisa para trazer um ensino correto das Escrituras. Falta preparação. Hoje se faz líder por interesse, né? Se a pessoa fala bem, se a pessoa tem posse, se é amigo do pastor, é amigo do não sei quem. Então, se converteu ontem, mês que vem já está exercendo cargo dentro de uma congregação. Este é um problema, o principal problema. Isaías, hoje esse estudo vai estar um pouquinho apimentado. Nós vamos estar tratando de problemas que atingem diretamente a congregação. E esses problemas, eles não são problemas de hoje, eles já vêm vindo há muito tempo atrás. Então, em Isaías, no capítulo 56, versículo 11, o próprio Deus faz um comentário. Ele diz assim ao profeta: cachorros avarentos nunca se satisfazem. Tais são os pastores que nada compreendem. Todos eles seguem o seu próprio caminho. Cada um visa o seu próprio lucro. Você está vendo que esse problema não é de hoje? Já vem vindo lá de trás. E você está vendo que lá de trás Deus já está condenando isso. Esse problema continua. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós encontramos que muitas pessoas se fazem líderes. Querem ser mestres da Torá, mas não entendem o que dizem nem o que afirmam. Essas pessoas, o que elas conseguem causar apenas? Contendas. Não. É muito fácil colocar um quipazinho na cabeça, deixar a barba crescer e se autodenominar rabino, roche, ou sei lá o que. Sabe, isso é muito fácil. E começam, aprenderam a falar Adonai, aprenderam a falar Shalom, aprenderam a citar o nome dos livros bíblicos em hebraico e sou o roche da congregação, sou o rabino. Muitos querem ser mestres da Torá, mas não entendem o que dizem nem o que afirmam. Causam apenas contendas. E é por isso que está surgindo muitas contendas dentro do movimento judaico-messiânico. Por quê? Porque a maioria dos líderes não são líderes. A consequência de uma liderança corrupta ou falta de entendimento ocasiona o quê? Má qualidade no aprendizado e no comportamento do povo. Segundo Timóteo, capítulo 4 e 3, nós lemos que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que doutrina é essa? Mas tendo comichão, desejo ardente, ansiedade, interesse, aquilo que interessa, né? Amontoarão para si doutores conforme os seus próprios pecados. Então, onde está o amor da pessoa? Ela vai procurar um líder que fala aquilo que ela quer ouvir. É isso que está escrito. E é isso que nós vemos hoje, praticamente em quase todas as congregações. Me desculpa, não estou generalizando. Sei que dentro de congregações existem pessoas sérias que estão buscando andar em conformidade com a vontade de Deus. Porém, esses problemas que estamos estudando aqui, eles são notórios. Os erros na congregação e no comportamento dos crentes refletem a falta de conhecimento geral das Escrituras e do poder de Deus. Era isso que Yeshua falava. Era isso que Yeshua já tinha dito. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 29. Marcos capítulo 12, versículo 24. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi isso que Yeshua disse. Agora entra uma questão. Quando
quando é que a congregação de Adonai, veja bem, essa é boa, quando é que a congregação de Adonai foi reunida pela primeira vez? A primeira vez que vemos a casa de Israel sendo congregada, anote aí, preste atenção nisso. A primeira vez que vemos a casa de Israel sendo congregada juntamente com os gentios, para conhecerem, para aprenderem e para praticarem os estatutos do Eterno, para serem luz diante das nações, para levarem o status de nação santa e povo eleito. Sabe quando que isso aconteceu? Depois que o povo foi tirado lá do Egito, da escravidão do Egito, e foi congregado aos pés do Monte Sinai. Tinha gentio junto? Tinha. Êxodo capítulo 12, versículos 38. E subiu também com os filhos de Israel muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. No versículo 49, o Eterno diz algo importantíssimo. Haja uma mesma Torá, haja uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Você frequenta uma congregação, certo? Judaica. Vamos dizer judaica messiânica, você crê em Yeshua. O judaísmo por si só já é messiânico porque a fé no Messias vem de onde? Vem das escrituras, né? O próprio judaísmo crê no Messias, apesar de não crer que Yeshua é o Messias, mas o judaísmo por si só é messiânico. Então vamos dizer assim, estavam ali, você faz parte dessa congregação, você está peregrinando com os judeus, não está? Está. Uma mesma lei haja para os judeus e para os estrangeiros que peregrinarem entre vós. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito: agora, pois, se diligentemente, próprio Deus falando, ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não, é só para os filhos de Israel, não é para o gentil. Como não? O gentil, esses que saíram junto com o povo, eles se tornaram filhos de Israel. Por isso que o próprio apóstolo Pedro, ele diz assim, a sua primeira epístola, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, como é que está escrito? Mas vós quem? Judeus e gentios, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não, agora a igreja substitui Israel, agora nós somos a nação santa, nós somos o povo eleito, os judeus. Né? Pedro estava se baseando lá na Torá. E lá na Torá estava escrito, já está escrito, que tanto aqueles gentios que fazem parte, escolheram peregrinar com os judeus, eles fazem parte da casa de Israel. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12, o quê? Que os Efésios fazem parte da comunidade de Israel. O mesmo está escrito onde? Romanos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Essa era a concepção, esse era o conceito deles, dos apóstolos de Yeshua. Não tinha nada dessa ideia de separar, de agora gentil, e até o próprio judaísmo criou aí uma regrinha de lei para gentil, lei para judeu, e tem gente que ainda anda estudando esses conceitos, né, defendendo esses conceitos, mas se você olhar pelo contexto bíblico, pela ótica bíblica, você vai ver que
a coisa não é bem por aí. Porém, naquela primeira reunião, veja bem, lá naquela primeira reunião em que estavam congregados a casa de Israel, né, gentios e judeus, aconteceu um grande problema. E sabe qual foi? Esse problema, ele atingiu a liderança, levando-os à transgressão da lei de Deus, a cometerem um pecado. Esse problema. No capítulo 32 de Êxodo, o próprio Arão, o sacerdote, o grande sacerdote, Cohen Agador, compactuou com o pecado do povo que escolheu confeccionar uma imagem de escultura para servir-lhes de Deus. Arão pede então que o povo dê a ele os utensílios de ouro para que fosse confeccionado um bezerro. Como é que pode? Estavam cientes, as coisas estavam acontecendo, Deus estava se revelando, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo comeu do maná. E agora vamos fazer um bezerro. Complicado, né? Então agora preste atenção nisso, isso é muito sério. Parte dos bens recebidos na saída do Egito por intermédio do Eterno, aquele dinheiro, vamos dizer, né, dinheiro, aqueles bens que o povo de Israel recebeu, quando o próprio Deus falou, olha, peçam aos egípcios ouro, prata, e eles vão dar a vocês. E é isso que aconteceu na saída. Deram ouro, deram prata, deram joias, deram pedras preciosas, deram... Agora, parte de toda essa bênção é entregue para ser confeccionado um ídolo, para ser transgredido os mandamentos de Deus. E vários, né? Não é só um. E o pior, o grande líder, vamos dizer religioso, estava ali confeccionando, estava compactuando daquele erro. Outra questão, muito cuidado, abra bem os teus ouvidos para você ouvir o que eu vou te dizer agora. Cuidado com o dinheiro que você doa à sua congregação. Essa sua congregação, esse seu líder, ele pode estar servindo, utilizando esse seu dinheiro para a proclamação do evangelho da desgraça. Ele pode estar utilizando essa sua contribuição para profanar o nome de Deus. E você vai ver o porquê, você vai ver que isso está notório. É muito simples de ver se isso está ocorrendo ou não. O maior objetivo desses líderes, qual que é? Seguir os seus interesses, falar aquilo que você quer ouvir. Pregar coisas que fazem bem para o seu ego, né? Eles pregam o seu sucesso financeiro, o seu status, mas eles não pregam o que você deve fazer para herdar a salvação. Joga um versículo daqui, um de lá, você crê em Jesus, crê em Yeshua, está salvo. É isso. Cuidado com esse dinheiro que você está empregando nestas congregações, porque você pode estar fazendo o quê? Você pode estar contribuindo para a propagação do reino de Satanás e não para o reino de Deus. Porém, isso já está escrito. Isso está escrito que ocorreria. Haverá falsos mestres que ensinarão heresias e muitos os seguirão, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, esses líderes farão de vós negócios com palavras fingidas, né? É tudo bonitinho, fala o que você quer ouvir, né? É uma santidade, é um conhecimento. Farão de vós negócios com palavras fingidas.
sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Segundo Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Muito cuidado. Infelizmente, a visão da maioria dos líderes e do povo, o que nós vemos hoje nas congregações, é transformar a congregação num centro de atividade social, num centro cultural e de lazer, enquanto que o real objetivo deve estar focado na instrução do caminho do eterno para que o crente viva uma vida exemplar diante da comunidade e saiba se defender diante das obras da carne, da lei do pecado, que contraria os mandamentos do Altíssimo. A finalidade de uma congregação é te abastecer. Você tem que ir lá para você aprender a como se comportar, a como se portar diante de uma situação, o que você precisa fazer para se resguardar, para se defender de uma prática pecaminosa. Você precisa saber isso. Não é simplesmente crer em Deus. Eu vou lá para aprender, eu vou para cantar, vou para, fazer muitas outras coisas. Mas não aprende nada. Existem até pastores que na boa intenção querem trazer um ensinamento, querem trazer uma doutrina, mas pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso daí não. Legalismo. Isso daí é coisa do passado. Não perca tempo na igreja. Se você tem esse pensamento, a Bíblia diz assim, olha, quem é sujo, se suje mais, não perca tempo. Sabe o que você faz? Vai para o mundo, aproveita a vida, enche a cara, faça tudo o que você quiser fazer. Não esqueça a Torá, esqueça Deus, esqueça tudo. Faça tudo o que você quer. Porque o dia que você for destinado à perdição, pelo menos você aproveitou esse pouquinho de tempo que você tem de vida. Pelo menos você fez alguma coisa que você gostava. Mas não fique dentro de uma congregação embolando o meio de campo, vamos dizer assim, atrapalhando os outros. Né? Isso serve tanto para líderes quanto para membros. Porque para os líderes, Yeshua disse assim, olha, vocês têm a chave do reino dos céus, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Muito cuidado, as coisas de Deus é muito séria. É muita brincadeira que a gente vê, é muita coisa, muito erro que, infelizmente, pessoal, está escrito, no dia da vinda do Messias, será como o que aconteceu com Noé, com Noah. Foi ele e a família dele salvo. Isto é, poucas pessoas. A igreja está crescendo. Mas será como foi no tempo de Noé e de sua família. Veja que interessante. Se você se desvia da Torá, se você se desvia da lei do Senhor, se você pensa que o seu conceito, que o que você acha, que o versículo isolado que você pegou de lá, o que você estudou no teu livro de teologia, se tudo isso te desvia, faz com que o seu conceito seja contrário à lei de Deus, a sua oração ela é abominável perante o Eterno. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Aquele que se desvia de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Mas eu vou na igreja porque eu canto, eu sou levita, eu canto ao Senhor. Louvai ao Senhor tudo que tem fôlego, com saltérios, com harpas, com flautas, com danças. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu sou levita, eu canto ao Senhor. Bom, os levitas cantavam no templo para Deus e não para o público. Você já foi cantar sozinho na igreja alguma vez? Não, né? Então você não é levita coisa nenhuma. Se você se desvia dos caminhos do Senhor para andar conforme os seus conceitos, aquilo que você acha, aquilo que condiz com o seu interesse, o seu louvor é inaceitável. Está escrito em Amós, no capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o estrépito, a pompa, o som estrondoso, a ostentação dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias
dos teus instrumentos. Isso é o que Deus falou para quem? Para a nação de Israel. Por quê? Porque estavam andando conforme as leis de Deus. Suas ações religiosas, aquilo que você pratica dentro da igreja, tudo aquilo, aquele movimento pentecostal todo que e aconteceu, você viu que bênção, o irmão pregou, e vi anjo subindo, e na música lá anjo sobe e desce, o culto estava uma bênção. Você tem certeza? Como você sabe? O que Yeshua disse? Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Não é o que faz a vontade, o que pratica, o que acha, o que faz o que a religião determina, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Pó de ouro e quantas coisas, Entrevista lá tá lá expulsando e começa a fazer entrevista e maravilha, tudo para... Hoje o evangelho é movido a coisas que chamam a atenção. Errado. E qual vai ser a reação de Yeshua quando tudo isso acontecer? Quando disserem isso para ele? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Por quê? Porque Paulo mesmo disse em Romanos capítulo 7, versículo 7, que eu somente posso conhecer o que é pecado por intermédio da Torá. A Torá é o aio, a Torá é um instrutor, é aquele que me leva a conhecer o pecado. Mas o conceito religioso é que a lei de Deus foi abolida. Se você se desvia de praticar as obras de Deus, a vontade de fazer a vontade do meu Pai que está no céu, conforme Yeshua disse, sua fé é vã. Está escrito onde? No capítulo 2 de Tiago. Então nós queremos concluir este vídeo fazendo uma breve reflexão sobre os grandes problemas que atingiam a maioria das igrejas da Ásia. Então vamos lá. A igreja de Éfeso. O que acontecia? Ela tinha uma visão, tinha coisas que estavam fazendo ali, porém estava faltando o amor. E qual que é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é o que está escrito na Torá e é isso que Yeshua trouxe para mudar o conceito do pessoal. Olha, comece por aqui, mude o conceito, comece por aqui. Aqui está o segredo. E na igreja de Éfeso faltou amor. E Deus fala, volte ao seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, o que estava acontecendo? Eles estavam andando até que corretamente. Deus diz a eles, continuem fiel. Igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava complicada. Apesar de todas as igrejas ali terem pessoas, um grupinho que se dedicava a Deus, que andavam em conformidade com aquilo que Deus queria, mas a igreja em si estava fora. A liderança estava fora. A maioria estava equivocada, estavam praticando obras contrárias àquilo que Deus quer que seja feito. Estavam fazendo coisas erradas, estavam pecando, estavam transgredindo os mandamentos de Deus. Igreja de Pérgamo, idolatria, prostituição, amor à fama, famoso. Onde que estava a visão deles? Nos bens materiais, na fortuna.
na força, no exclusivismo. Uai, exclusivismo é um dos maiores mal que atinge a religião no âmbito geral. Se você não faz parte da minha denominação, você está perdido. Isso, sabe o que é isso? Características do nicolaísmo, doutrinas de Nicolaíta. E Deus condena isso. Agora, o pior. Nós temos... Eu tive a infelicidade de escutar algumas vezes, já até mesmo aqui em Israel. Se você não estiver filiado à congregação, não estará debaixo da cobertura espiritual. Olha, a cobertura espiritual vem de Deus. Se a pessoa anda em conformidade com a vontade de Deus, a cobertura espiritual está na vida dela. Agora, a maioria dos líderes religiosos hoje não andam conforme a vontade de Deus. E como podem dizer que nós estamos cobrindo espiritualmente a vocês? Olha as obras desse pessoal. Veja se está enquadrado nisso que estamos estudando hoje. E agora veja. Se essas pessoas estão falando aquilo que você quer ouvir, se não estão preocupados em te ensinar, em pregar a mensagem de salvação, a mensagem de mudança de vida, se não estão fazendo isso, por acaso você está debaixo de alguma cobertura espiritual desse pessoal? Não, esqueça, isso é mentira. Igreja de Tiatira, qual era o problema? Falsa liderança, falso testemunho. E esse falso testemunho vinha através do que? De profecias mentirosas, prostituição e alimentação de comidas inapropriadas sacrificadas a ídolos. Tudo isso envolvia a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes, os membros ali, eles praticavam obras imperfeitas, né? Então, qual é a conclusão? Qual é a lógica disso? O que é uma obra imperfeita? Tudo leva a entender que esse pessoal guardava os mandamentos de Deus ali do jeito que dava. Vamos levando, né? Do jeito que achava, isso vale, isso não vale, né? Esse mandamento aqui vale, esse aqui foi abolido. Isso é obras imperfeitas. Não entende o que está escrito, não guardam as coisas corretamente e fazem obras imperfeitas, e Deus, por consequência, não está contente com isso. Não aceita obras imperfeitas. Igreja de Filadélfia. Eles eram fiéis ao Eterno. Igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje, com o que nós vemos hoje dentro das congregações. Uma indiferença para com o Eterno. Deus está lá no céu, nós estamos aqui fazendo, né? Utilizando o nome de Deus, falando, aquele negócio, né? Tudo muito cultural, muito social, muito teatral. A prioridade desse pessoal todo estava em quê? Nos bens materiais. Deus está me abençoando porque eu comprei um carro novo, porque eu tenho um apartamento novo, porque eu comprei uma casa nova. Isso era a meta daquele pessoal. Hoje você vai na igreja porque Deus vai te abençoar, Deus vai te... Amém, que Deus te abençoe, que te dê emprego, que te dê casa, que te dê carro. Tudo bem, amém. Mas esse não é o ponto central do Evangelho. Sabe o que é? O ponto central do Evangelho é buscar primeiramente o reino de Deus, é a sua justiça, e a justiça você só aprende baseado na Torá, na lei. Não existe justiça sem lei. Busque a lei de Deus, para que essas coisas vos sejam acrescentadas. Se você vai na igreja buscando bens materiais, casa, carro, tá? É como aqueles que iam atrás de Jesus buscando milagre, cura, mas e depois, quando Yeshua estava sendo crucificado, eles estavam lá, sendo julgados, eles estavam lá gritando, matam. Pense nisso.
Então, na igreja de Laodiceia tinha todos esses problemas, transgressões de mandamentos, que é uma coisa séria. E transgressões de mandamentos, o que ocasiona? Pobreza, cegueira e nudez espiritual. A pessoa ela perde toda a imunidade. Ela fica totalmente aberta para o pecado. O pecado vai atingir diretamente essas pessoas, elas vão cair. Busque primeiramente o reino de Deus e a justiça dele. Busque adquirir tesouros onde a traça e a ferrugem não podem nos destruir. Não perca tempo, não ache que o ser abençoado é você ter uma casa. Isso, tudo bem, isso é uma necessidade que todos temos. Mas isso não deve ser o ponto principal. Isso não deve ser o objetivo da vida. A nossa vida passa muito rápido. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, nós lemos que a rebelião, anote aí, é como o pecado de feitiçaria. E a disputa, teimosia, rivalidade e obstinação é como iniquidade e idolatria. Então, quando você se rebela contra um verdadeiro líder do Senhor, você se torna um feiticeiro. E quando a pessoa vem, te traz um ensinamento, olha, está preocupada com você, está preocupada com a tua salvação, de repente ele nem vai falar o que você quer ouvir, mas ele vai falar o que você precisa ouvir. Olha, você precisa mudar seu caminho. Por favor, Deus, ele quer que você ande assim, assim, assim. Se você não escuta, não quer saber, já levanta a voz, já fica bravo, já chama o cara de legalista e sabe o que é isso? Rebelião. E se você comete esse tipo de pecado, você está se tornando como um feiticeiro. Agora, temos um outro lado, que geralmente atinge a liderança, que é a rivalidade, a minha congregação. Eu, agora com esse movimento judaico-messiânico, que está aí crescendo no Brasil, o que eu tenho visto daqui de Israel? Rivalidade. Em vez de haver comunhão, existe rivalidade. Um quer ser mais judeu que o outro. Olha, me desculpa, mas colocar um quipazinho na cabeça, deixar a barba crescer, colocar talite, usar tzitzit, tefilim, fazer o tefilim. Isso não te faz mais judeu do que ninguém. E isso é muito fácil, qualquer um pode fazer. Porque, se fantasiam que ficam um judeu bonitinho. Nossos sábios. Quem são os nossos sábios? Meu sábio, aquele que eu considero sábio, é Yeshua. Porque ele me trouxe o conhecimento original, aquele conhecimento verdadeiro, o conceito verdadeiro que deve ter para guardar a Torá. Esse sim é sábio. Agora, eu não posso considerar sábio alguém que está negando Yeshua. Nossos sábios, nós somos crentes em Yeshua e os nossos sábios em Israel, porque o Talmud, o Talmud tem coisas importantes, coisas sérias, coisas que estão corretas, sim. Isso existe também dentro de livros teológicos da igreja cristã. Existe. Até lá no catolicismo tem coisa certa também. Não estou menosprezando ninguém. Estou apenas mostrando que religião tem acertos e erros. Então, a pessoa saiu do meio evangélico, se fantasiou de judeu, saiu de um extremo, vai para o outro e acha que está tudo certo, que agora eu sou mais judeu do que aquele. Não, porque aí ainda entra até naquela besteira de Ashkenazim e Sefaradim. Não, porque eu sou Ashkenazim. Não, porque os Sefaradim cantam melhor, é mais bonito e nós somos Sefaradim. Pessoal, lembra que Paulo falou alguma coisa sobre fantasias? Por favor, vamos deixar as fantasias de todos os lados religiosos e vamos nos concentrar no contexto bíblico geral.
Idolatria, ela não é somente a confecção de uma imagenzinha. Ah, vou lá fazer um santinho bonitinho, tiro foto dele, vendo a fotinho, coloco na carteira, porque esse aqui é meu santinho predileto, eu faço oraçãozinha para ele, ele me responde. Ah, ele responde? Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem te responde? Está escrito também. O espírito da luxúria. Mas por que ele te responde? Como é que está escrito? O meu povo consulta a sua madeira e a vara lhe responde, porque é o espírito do engano, o espírito da luxúria que o faz. Então, quando você vê alguém contando uma história que um santo ele rezou lá para a madeira lá, e a madeira atendeu o pedido dele, atendeu, mas não foi Deus, foi o espírito da luxúria por autorização do próprio Deus que o fez para enganá-lo. Por quê? Porque ele não quer saber de Deus. Deus falou, não faça imagem de escultura. A pessoa vai lá e faz. Então tá bom, você crê nisso? Vai crer nisso, mas você vai ser destruído por causa disso. Então, idolatria não é somente a confecção e culto às imagens de esculturas, mas disputas exclusivistas, religiosas. E isso leva a liderança e os crentes à obstinação. Uma grande prova disso são as disputas teológicas, né? Então, aquela brigarada toda de conceito teológico. Isso é idolatria. Pense nisso. Estude a Bíblia dentro do contexto. Ande nos caminhos do Eterno. Reflita sobre este pequeno estudo que trouxemos hoje. Não foi com a intenção de menosprezar ninguém, mas sim de denunciar os problemas que estão atingindo as congregações, e futuramente esses problemas irão interferir na salvação de muita gente. Então, nós não queremos que você perca a sua salvação por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de crer no poder de Deus. Não erre por falta de conhecer as Escrituras e nem por crer no poder de Deus. Era isso que Yeshua dizia. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o problema. Cuidado com isso. Então, um grande abraço a você e até o próximo vídeo.